Fala galera, tudo bem? Sou o professor Leonardo Nascimento, você está aqui no meu canal do YouTube e primeiro de tudo queria fazer uma pergunta para você. Eu vou falar nesse vídeo sobre tratamento preventivo de osteopatia. Então, será que a osteopatia pode funcionar como preventivo para algum tipo de condição, para algum tipo de problema que atletas ou que sedentários possam ter? E antes de continuar, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, beleza? Então, vamos lá. Vou perguntar para vocês o seguinte: será que a gente pode falar que em tratamento osteopático preventivo, o que você acha? Faz essa pergunta para você e pensa. Tratamento osteopático preventivo. E qual é o tipo de condição que um tratamento osteopático pode prevenir? Qual que é o tipo de problema que ele pode prevenir? Por exemplo, será que o tratamento osteopático pode prevenir o paciente de ter dor lombar? Será que o tratamento osteopático pode prevenir algum tipo de lesão específica em atleta, por exemplo, de estiramento? Então, para saber isso, o que foi feito? Foi feito um desenho de estudo muito interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela. Vou mostrar para vocês aqui o estudo que foi realizado. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eles queriam saber? Eles queriam saber se o tratamento osteopático manipulativo poderia servir como preventivo para fraturas de estresse em atletas de cross-country, de corrida cross-country, aquela corrida na terra, né? Aquela corrida mais rústica, tá? Por quê? Esse tipo de fratura é comum nesse tipo de atleta, particularmente em atletas de distância, por causa do movimento repetido que eles vão fazendo, né? Da cadência da corrida, isso pode ser um problema para esses atletas, esse tipo de fratura por estresse. E aí, eles queriam saber se o tratamento osteopático poderia interferir, né, na incidência nessas fraturas por estresse desses atletas. Aí, o que eles fizeram? Eles aplicaram um tratamento osteopático preventivo em atletas de corrida cross-country para reduzir a incidência de fratura por estresse, um estudo de corte. Então, eles pegaram uma população específica. Quando a gente fala estudo de corte, a gente fala um estudo realizado num corte de uma população muito grande. Então, eles pegaram uma população de corredores cross-country e avaliaram essa população nessa condição. Então, o que eles fizeram? Pegaram a equipe de cross-country que disputava a NCAA, que é a Liga Universitária dos Estados Unidos, a National Collegiate Athletic Association, da primeira divisão, e foi realizado atendimento osteopático supervisionado do primeiro e do segundo ano do estudantes do primeiro e segundo ano de osteopatia. Por quê? Porque nos Estados Unidos a osteopatia é uma especialidade médica e nessa qualidade de especialidade médica, as técnicas de manual therapy, as técnicas de osteopathic manipulative treatment são ensinadas no primeiro e no segundo ano da carreira, do curso, da graduação. E nos outros anos eles vão ter uma formação mais de medicina. Então a medicina osteopática é ensinada dessa forma, por isso que o estudante de primeiro e segundo ano está apto a realizar um tratamento, por exemplo, da maior parte de toda a parte estrutural, de toda a parte musculoesquelética da osteopatia, tá? E aí, vamos mostrar os resultados para vocês e tem muita coisa interessante nesses resultados. Primeira coisa que eu encontrei de interessante é o seguinte, essa primeira tabela que eu estou mostrando para vocês aí. O que acontece? Eles mostram as regiões que foram avaliadas. Olha que interessante. Então, foi avaliada a região da pelve, foi avaliada a região do sacro e foi avaliada a extremidade inferior, o membro inferior do paciente. O que eles utilizaram? Alguns parâmetros estruturais. Então, era meio que um protocolo que foi utilizado em todos esses atletas. Então, eles avaliaram a espinha ilíaca posterior superior, a espinha ilíaca anterior superior, o tubérculo púbico. No sacro, a base do sacro, o ângulo inferolateral e o alinhamento do ligamento sacro-tuberoso. O que eles usaram na extremidade inferior? A cabeça da fíbula, o maléolo lateral, o maléolo medial, o navicular e o cuboide. Aí eles utilizaram quais os testes funcionais ou testes de mobilidade que foram utilizados. Todos esses testes que estão na lista, o teste de flexão em pé, esse cloque abdominal, esse deslizamento do osso ilíaco, avaliação de in-flare, de out-flare, a avaliação de superioridade e inferioridade do ramo púbico. E
quais eram os diagnósticos, né, que eram feitos pelo osteopata? O que ele determinava de disfunção? Uma rotação anterior ou posterior do ilíaco na região da pelve. No sacro, ele avaliava esse movimento respiratório sacral e o teste de esfinge. E aí ele fazia uma disfunção de flexão unilateral do sacro, extensão unilateral do sacro, flexão e torção e extensão e torção do sacro. Então, eram essas 4 disfunções que eles poderiam ter como parâmetro para esse tipo de avaliação. E aqui são os parâmetros de avaliação de diagnóstico, né, das disfunções que eram encontrados no membro inferior. Então, cabeça da fíbula anterior e posterior, alteração de comprimento de membros inferiores, navicular superior, navicular inferior, cuboide superior, cuboide inferior, restrição capsular da coxa femoral, do quadril, restrição de mobilidade do quadril e restrição de mobilidade acessória de tornozelo e pé. O que acontece? Muita gente me pergunta assim, professor, eu vou fazer um estudo de osteopatia, eu queria saber como que eu descrevo as técnicas. Aqui está uma ideia. Olha aqui, eles avaliaram algumas regiões do corpo especificamente. Nessas regiões do corpo, eles estabeleceram os parâmetros de palpação de localização e palpação de movimento e os critérios diagnósticos, cada uma dessas colunas. Então, nessa tabela 1, a gente entende exatamente o tratamento que esses atletas foram submetidos. Essa foi a primeira coisa interessante que eu encontrei nesse estudo, tá? Inclusive, vou dar até um print dessa tabela aqui, porque eu vou usar isso aqui numa outra coisa que eu pensei. Então, eu já vou dar um print dessa tabela, que vai ser útil para outra coisa, certo? E uma outra coisa interessante, ó, os procedimentos que foram realizados. E aqui era o seguinte, como que eles falavam que eles... qual foi a ordem de atendimentos que eles faziam, né? Depois de uma sessão de 2 horas de treinamento. Então, era feito uma entrevista subjetiva, coleta de dados e trabalhados os princípios osteopáticos e a prática. Aí depois eram feitos os testes de pelve, depois os testes de sacro, depois os testes de quadril, de joelho, depois os testes de tornozelo e depois uma reavaliação. Então, era essa ordem que eram feitas todos os tratamentos desses pacientes. O que aconteceu? Nos resultados, esses dados foram fornecidos por 141 estudantes de osteopatia diferentes. Então, foram 141 não pacientes, 141, foi mais que isso. Foram 141 osteopatas que fizeram tratamentos, supervisionados por 3 osteopatas formados, e atenderam um total de 124 atletas entre a temporada de 2004 e 2005 até a temporada de 2008 e 2009, incluindo 52 homens e 72 mulheres, e os atletas estavam devidamente matriculados no ano específico, né? Foram realizados mais de 1.800 atendimentos ao longo desses 5 anos. E tem uma tabela aqui que mostra isso. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram nessa tabela e mostraram o seguinte, ó. O índice de fratura por estresse que acontecia em cada um dos anos anteriores. Então, o estudo de Corte fez o quê? Aplicou o protocolo de osteopatia a partir do ano de 2004, 2005, que vocês estão vendo aí na coluna, e foi medindo ao longo desse período. O que acontece? O N de cada ano foi mais ou menos o mesmo, sendo que até agora tinha um pouco mais, atualmente foi aplicado em mais atletas do que tinha anteriormente. Só que em 1996 tinha 19 atletas e teve uma fratura por estresse em homens. Em mulheres, tinham 25 mulheres e teve 3 fraturas por estresse. O que acontece? A gente vai vendo ao longo dos anos, teve um ano que teve muita fratura aqui em homens, ó, em 2001, 2001, e o outro 2003, 2004. O resto foi 1, 2, 3, ó, tá? É relativamente pouco. Só que, olha o que aconteceu depois do protocolo de osteopatia. Praticamente zerou. Não teve mais. E nas mulheres? Nas mulheres o número já era um pouco mais alto, naturalmente. Tá vendo? Ó? 3, 4, 3, 2, 3, 1, 2 e 5.
Mulher teve um pico, teve 4,5 como mais alto, o homem teve 1,6, tá vendo? Então, as mulheres, você percebe que a gente já tem uma incidência um pouco maior, um risco um pouco maior de ter fratura por estresse. Lembrando que essa fratura por estresse é aquela fratura por impacto repetitivo desse tipo de atividade, né? Que é a corrida cross-country, né? Aquela corrida de cadência de mecânica, né? De montanha, de terreno irregular. Então, muito salto, obstáculo, abaixa, levanta. Então, tem uma movimentação corporal muito grande. E aí, o que acontece? A diminuição nas mulheres já não foi tão importante assim, ó, o tratamento osteopático. Tá vendo? Ó? Porque ficou 3, 3, 6, 3 e 2. Só que se a gente comparar os números totais, a gente tem uma diminuição muito importante. Mas nas mulheres, essa diminuição foi muito menor. E o que é interessante é que os autores não fazem essa análise. E só quando eu bati o olho nessa tabela, eu já entendi que o resultado tem uma pilantragenzinha estatística aí. Porque olha o que aconteceu nas mulheres, ó. Não modificou muito. 3, 3, 6, 3 e 2. Meio que um padrão de número, tá vendo? Ó? E aqui não, ó. Aqui você tem um padrão de número bem alterado. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Certo? Aqui não, ó. 3, 3, 6, 3, 2. 3, 4, 3, 3, 6, 5. Percebe? Então, no meu modo de entender, o tratamento osteopático manipulativo teve um importante papel preventivo de fratura por estresse em atletas homens. Concordo. Em mulheres, não tanto. Então, alguma coisa tem diferente no que foi realizado, no efeito da osteopatia como preventivo nesses dois grupos aí. Tá? E aí, vamos voltar para vocês para mostrar uma coisa interessante. E olha o que o cara responde. A gente acabou de ver o resultado e acabou de interpretar o resultado. Olha o que ele fala. Conclusão: teve uma diferença significativa na diminuição das incidências de fratura por estresse em homens, mas não em mulheres, em atleta cross country, tal. Se você olhar nos resultados, quando ele vai descrevendo os resultados, você percebe que a diferença demonstrada nesse protocolo utilizado foi muito mais importante nos homens do que nas mulheres. E aí, às vezes, o autor pega aquele dado total e vem e mete aqui na conclusão, no abstract, e quando ele mete tudo aquilo aqui na conclusão, você já vai enviesado para poder ver os dados. Então, aprende a olhar os resultados primeiro e depois voltar aqui para ver se ele falou a mesma coisa. E aí a gente teve a sorte de perceber aqui que ele falou exatamente a mesma coisa que estava lá. Então, o que a gente pode falar com esse estudo? A gente pode falar que o tratamento osteopático manipulativo pode funcionar como prevenção de fraturas por estresse em atletas homens de corrida cross-country. Mas não tem nenhum outro estudo e nenhuma outra condição que mostra que o tratamento osteopático manipulativo pode funcionar como preventivo de alguma coisa. Então, fica ligado quando você vai falar isso para o seu paciente, porque não tem esse dado e você pode estar vendendo gato por lebre no seu consultório. Cuidado com isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, curta, compartilha e faz seu comentário que você achou do vídeo aqui, tá bom? Beijo, valeu!